Sejam muito bem-vindos ao canal Revolução Mental. Muito obrigado se você se inscreveu, se compartilhou, se curtiu. E se você continua aqui, cara, muito obrigado. Continue nos apoiando. Compartilhe para as pessoas. Curta, se inscreve. Porque vai vir uma porrada de coisas para vocês se encherem de conteúdo. E sem mais enrolação, vamos pro tópico de hoje, que é: Antônio, por que eu vou me desenvolver pessoalmente? Pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou perder meu tempo fazendo isso? E eu tenho um lembrete pra vocês que é: sempre que vocês lembrarem, sempre que vocês pensarem nisso que eu falei agora, pra que eu vou fazer isso? Quero que vocês lembrem de uma frase que eu vou dizer agora, que é: uns preferem morrer do que pensar. Outros já morreram por não pensar. O que isso significa? Primeiro, se você já ouviu essa frase alguma vez, se você já leu, o que for, comenta aqui abaixo. Mas se você não entendeu ainda, se você nunca viu, fica calmo que eu vou te explicar já já. O que significa ter morrido por não pensar? Simplesmente o seguinte: chega uma hora na nossa vida que a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem escolhas pra escolher, no caso, né? Óbvio. A gente tem que pensar rápido, a gente tem que pensar em alguma coisa, porque senão nada muda. E às vezes surge uma oportunidade de pensar em algo extraordinário e a pessoa fala: eu não quero fazer isso. Não é pra mim. Eu não quero fazer isso na minha vida. Simplesmente essa pessoa já morreu. Por quê? Porque simplesmente ela não vai conhecer a pessoa que ela poderia ter se tornado. Aí você me fala: Antônio, mas se essa pessoa se tornasse uma pessoa negativa? Sinto muito lhe dizer, mas você apenas descobriria que ela é uma pessoa negativa, porque ela sempre foi. É como aquela intriguinha quando aquela pessoa fica rica e ela fica desumilde, que não conhece mais as origens, aquela velha famosa frase de interior, né? Não sei se na capital aí, cidade grande, faz isso. Se você é da cidade grande e já ouviu isso acontecer, comenta aqui abaixo também. E o que acontece? As pessoas apenas descobriram que aquela pessoa era daquele jeito. A pessoa não mudou, a pessoa sempre foi daquele jeito. O dinheiro dela apenas brilhou mais isso nela, entendeu? Mas e aí, Antônio? Se essa pessoa conseguisse se desenvolver, agora positivamente falando, bom, simplesmente você teria um Elon Musk na Terra. Mais um, talvez. Ou, se você tá assistindo nesse canal aqui, você pode ser um de 1 milhão daqui a uns tempos. Não é verdade? Um dos primeiros, um dos pioneiros a revolucionar o mundo daqui a um tempo. Quem sabe você também não vai estar revolucionando da sua maneira. Então sempre é importante curtir, sempre é importante você compartilhar, se inscrever. Mas voltando ao assunto, Antônio, agora por que eu preciso fazer isso na minha vida? Porque simplesmente você pode acabar com a sua vida. Você pode acabar com a sua vida. Como assim? Cara, eu já vi muito caso de pessoas que já foram médicas, já foram cabeleireiros de sucesso, ou foram jogador profissional. Isso eu já vi. Eu já fui um jogador profissional desse time aqui, de beisebol no caso. E eu já vi muito isso acontecer. Já vi muito isso acontecer. Como assim? A pessoa ganha rios de dinheiro, a pessoa fica famosa, mas quando a vida dá aquela reviravolta, ela não consegue se equilibrar em cima da corda bamba e ela se despenca lá de cima. E ela fica toda perdida, igual uma barata tonta. Ela não sabe mais pra onde ela vai, o que ela vai fazer, quais são os próximos passos, porque a vida dela girava dentro de um círculo minúsculo, sabe? É que nem tipo assim, quando você fica milionário, as pessoas cobram: você tá investindo alguma coisa? Você tem investimento fora? Que não sei o que, e esse tipo de assunto. Agora vamos colocar esse exemplo à prova. O porquê que eu falei desse exemplo? Você se trabalhasse na Apple, por exemplo, e fosse diretor da Apple, ganharia seus 50 mil reais. Apesar que for diretor da Apple, você ganharia muito mais, né? Mas
É um exemplo apenas. Você ganha 50 mil reais na Apple. Você estudou, trabalhou, por exemplo, numa granja, que ganhava 1.300 reais por mês. Você conseguia se virar bem. E depois de muito tempo de estudo e tal, você conseguiu ser diretor da Apple, ganhando 50 mil reais por mês. Você é uma pessoa de 20 anos, solteira, que não viveu muita vida porque teve muito estudando. O que você vai fazer? O que você vai fazer se você não é desenvolvido pessoalmente? Você vai fazer simplesmente o que todo jovem faz: comprar carro caro, comprar coisa cara e por aí vai. E se um dia esse emprego acabar, você não vai ter nada. Agora, se você é um cara de 30 e tantos anos, 40 anos, e tem filhos, esposa, casa própria, e é diretor da Apple também, por exemplo, você automaticamente vai pensar, cara, eu queria comprar aquele carro, mas eu prefiro continuar investindo na minha outra empresa, no meu outro empreendimento, investimento, o que for. Por que você pensou nisso? Porque a vida te cobrou pra isso. Porque você não se desenvolveu pessoalmente pra isso. Ah, mas o cara tá investindo de qualquer jeito. Tá, beleza. Mas ele realmente seria aquele investimento que ele deveria fazer pra revolucionar a vida dele? Se ele se tivesse desenvolvido pessoalmente, será que ele precisaria que a vida cobrasse ele? Porque a vida cobrou. Porque ele pensou na cabeça dele o seguinte, cara, se um dia esse emprego acabar, eu tenho minha filha pra alimentar e minha esposa. E eu também. Então a vida cobrou ele, meio que obrigou ele a pensar nisso. Mas se ele se tivesse desenvolvido pessoalmente, com certeza ele estaria muito melhor. Por quê? Porque talvez ele se encontraria alguma coisa diferente. Por exemplo, sem youtuber, TikToker, o criador de conteúdo, o que for. Talvez aquilo viraria uma chave pra ele que revolucionaria o mundo. Cara, você pode ver que eu uso muito revolucionar porque como esse é o nome do canal e esse nome na minha cabeça não sai, cara. Porque de fato a gente precisa revolucionar o mundo, cara. As pessoas precisam se revolucionar. Precisam aprender a desenvolver a cada dia mais. Mas continuando o nosso assunto, o cara precisou que a vida desse um tapa nele pra ele acordar. E por quê? E o que aconteceria se por acaso esse emprego acabasse e esse cara tivesse assistido o Antônio, do Revolução Mental? Bom, simplesmente, ele estaria bem. Porque ele se encontrou em outra coisa, porque ele tinha outra coisa, porque ele estava feliz com aquela outra coisa. E talvez aquela coisa ninguém nunca pensou na vida. Talvez ninguém nunca pensou em fazer. E é por isso que às vezes aparece um louco aí que revoluciona o mundo. Vamos colocar o Elon Musk aí, cara. Vamos falar que do nada ele apareceu. Do nada. O cara começou a fazer foguete. Os foguetes são todos, cara, diferentaços. Carro elétrico. O que for, cara. Porque o cara tem a cabeça muito aberta. Coisas que muita gente não tem hoje em dia. As pessoas, cara. As pessoas não têm nada na cabeça praticamente. As pessoas estão sempre vivendo no automático. E se você viver no automático, se você viver aquela famosa corrida dos ratos, você simplesmente não tem tempo, não tem paciência e armazenamento na cabeça para se desenvolver pessoalmente. E por isso que você deve assistir o nosso canal, cara. Por isso que você tem que ler livros. Você tem que abrir o Instagram para ver coisas que te gerem conteúdo de verdade. Ah, Antônio, às vezes eu gosto de ver uma piadinha ou outra, eu curto ver tal coisa. Cara, não tem problema. Mas se você não se desenvolver pessoalmente, você vai viver com a sua cabeça cheia sempre. É por isso que as pessoas vivem sempre com a cabeça cheia. Porque elas não conseguem abrir espaço, focar as energias, focar esse resto de armazenamento para aprender algo novo. Você sabia que quando você aprende algo novo, e principalmente sobre si mesmo, nossos neurônios começam a se multiplicar e tal? Você já viu aquele tipo de vídeo assim? Se você não viu, procure na internet que você vai ver.
Então, cara, a gente começa a multiplicar o tamanho do nosso conhecimento sobre nós mesmos. Você sabe a coisa mais maravilhosa na vida de um ser humano? Na minha visão, é proporcionar algo que gere valor na vida da outra pessoa. Como assim? Eu era jogador profissional de beisebol, né? Como eu tinha dito. E hoje eu também dou aula de beisebol. Então eu ajudo a criançada a gerar um valor na vida deles. Algo que provavelmente sei lá, 15 que tem lá, 3 ou 4, ou até menos, ou até um, ou talvez até nenhum, vai viver o que eu vivi. Mas gerando valor para a vida deles, você consegue aumentar a capacidade de pensar deles. Isso eu já percebi há muito tempo. Então por isso que é tão importante o desenvolvimento pessoal. Não é apenas, igual pessoas falam, pura filosofia, não sei o quê, um papo de doido da cabeça. Na verdade não, cara. Na verdade isso é papo de vida real. A transformação tem que vir, cara. Porque você pode ver, mano. Você pode ver hoje em dia. As pessoas estão, sei lá, cara. As pessoas parecem que não se importam mais com nada. Não se importam mais com o amanhã. Muito menos com o próximo. Você pode ver, cara. Eu não sei se é isso coisa da minha cabeça. Ou coisa que ainda nem aconteceu. Mas parece que simplesmente elas vivem por nada. Elas vivem até acabar a vida delas e é isso. Não é que eu tô querendo ser um coach motivacional aqui, mas... Cara, a gente vive uma vida só. Você vai viver sua vida de uma maneira que você nem se conheceu direito. Porque se você não, sei lá, ler um livro, ou até mesmo criar um conteúdo, pensar assim, parar pra pensar, você não aprende nada. Você não consegue desenvolver nada. Mesmo que isso não gere valor, dinheiro no caso, naquele momento. Mas aquilo que você está fazendo, você consegue se preencher. Então um dia, com certeza, isso pode virar uma ferramenta de trabalho para você. Isso pode te gerar lucro, dinheiro de verdade, e muito. Então as pessoas hoje em dia parece que, não sei, cara, tem medo, eu não sei o que acontece. Então, cara, sempre que você tiver que pensar em alguma coisa que pode mudar a sua vida, você deve pensar. Você deve sentar, parar pra pensar, ver se aquilo faz sentido pra sua vida ou se ainda não faz. Se você pensar naquilo, você com certeza vai abrir um mundo infinitos de oportunidades ou de possibilidades. Então consegue entender até onde o desenvolvimento pode chegar? Você consegue entender que tudo que é grandioso hoje em dia, as pessoas têm que abrir mão de sempre estar no mesmo lugar, viver sempre no mesmo círculo. As pessoas devem sempre abrir, expandir os seus horizontes. Conhecer pessoas, apesar que hoje em dia muitas pessoas são ruins, mas porém existem muitas pessoas boas que gerem valor para nossa vida. Então quando você se desenvolve, você abre um mundo, um leque de oportunidades para sua vida. Então não se esqueçam, sempre continuem em frente. Leiam livros, se inscrevam no canal, compartilhe para os seus amigos, para sua família, até para o seu cachorro também, porque ele também tem que se desenvolver, na verdade. E até a próxima. Espero que vocês fiquem bem e se cuidem.